Olá gente, tudo bem? Eu sou Júnior, sou cirurgião bucomaxilo, estou fazendo medicina. Nesse canal a gente fala sobre as questões que foram ocorrendo, estão ocorrendo durante o processo da faculdade, e uma delas que eu queria estar falando agora é exatamente a questão da descoberta da depressão durante a faculdade de medicina e também a sua resolução durante o curso, até mesmo com o próprio conhecimento que a gente vai tendo durante os estudos, ok? Bora lá pro vídeo. Bom, gente, nesse vídeo eu queria estar falando um pouquinho sobre a questão da depressão, da descoberta, como que foi. Até mesmo em outros vídeos teve um outro vídeo que eu falei sobre isso, vou estar deixando embaixo na descrição desse vídeo aqui, se alguém quiser estar dando uma olhadinha a como foi que aconteceu. Bom, nesse caso eu quero estar falando agora, nesse momento, sobre a questão do processo após ter descoberto tudo que estava acontecendo, as dificuldades que foram me ocorrendo e como eu fiz para ir melhorando e vencendo essa grande batalha aí. Eu entrei na faculdade de medicina, como eu já tinha falado, havia falado em outro vídeo, que eu não sabia o que estava acontecendo. E no primeiro semestre que eu fiz, eu descobri porque eu estava estudando muito, eu sempre tive facilidade, a outra faculdade que eu fiz de odonto, eu sempre fiquei entre os melhores alunos, sempre me dediquei, sempre tive notas boas, mas no primeiro semestre da faculdade de medicina, eu estudava, quase peguei uma dependência lá de uma matéria e eu não conseguia fazer as provas. Isso foi ficando eu fui ficando muito mal por isso aí, porque eu estudava e não conseguia, e eu vi que tinha algo errado. Eu procurei ajuda com psiquiatras para estar me auxiliando, para eu estar melhorando. Eu não estava entendendo. Na verdade, eu procurei psiquiatra, neurologista, que eu não sabia o que estava acontecendo. O que me chamou a atenção, eu não me sentia, digamos assim, depressivo. Eu estava bem, eu achava que era estafa, trabalho demais. Comecei a achar que era um monte de outras coisas. E como eu não estava aprendendo, eu achei que fosse, sei lá, alguma coisa até neurológica. E aí eu fui buscar neurologista, fui procurar, do neurologista fui procurar indicado para o psiquiatra, e eu descobri que na verdade eu estava com esse processo. Mas mais à frente eu entendi que na verdade não era só um processo depressivo, eu estava com síndrome de burnout. Tá? Em outros momentos, se for o caso, eu entro em mais detalhe do que é burnout. Mas burnout é um pouco de mistura de crise depressiva com de ansiedade causado por trabalho durante anos, exposto a uma carga de trabalho muito grande e que você, sua questão de resolutividade, emocional, psicológico é muito requisitado. Enfim, eu acabei entrando nessa questão de usar medicamentos controlados que os médicos me passaram, mas 4 medicamentos, nenhum me fez bem. Eu passei muito mal, eu comecei a me sentir muito mal, pior do que eu estava. E cada medicamento que não dava certo era uma frustração muito maior. Não conseguia ter resolução. E na faculdade eu preocupado em perder semestre na faculdade também, porque não estava indo bem, eu não estava legal. Só que aí um outro semestre mais à frente, começando a estudar, eu comecei a ver algumas coisas da parte de memória, da parte um pouquinho de psiquiatria, e comecei a despertar para algumas coisas que até então eu não sabia. E eu comecei a estudar muito sobre a questão da memória, a questão de serotonina, substâncias do nosso corpo, né? Haja vista que uma vez que a serotonina está baixa, a pessoa entra em depressão. Então, um dos principais links é isso aí. E eu comecei a ver a questão do intestinal, que é muito importante, desbiose, a desbiose causando alteração no nosso intestino, que uma vez cerca de 90% da nossa serotonina é produzida ali no intestino. Então eu comecei a entender, já que eu não estava conseguindo fazer uso de medicamento, eu queria pontuar aqui que na verdade eu fui indicado para fazer uso de fazer um teste genético para saber qual medicamento que eu poderia, porque os mais modernos, digamos assim, os que eram de melhor eficácia não estavam dando certo. Só que ficava muito caro, eu estudando, não deu para fazer. Então, assim,
acabou que, e também na correria de trabalho, eu não consegui fazer esse exame por motivos financeiros e outras coisinhas mais que não deu para fazer. Bom, aí eu fui para a questão de estudar, comecei a entrar no semestre dentro dessa parte de memória, dessa parte de cognição, e comecei a estudar coisas até a mais do que estava sendo dada na faculdade para mim. E eu comecei a entender a importância do eixo serotoninérgico dentro do processo depressivo e dentro de outras coisas também do processo depressivo, da crise de ansiedade, a parte psiquiátrica, como que faz isso. E eu comecei a mudar algumas coisas. Comecei a mudar a alimentação para melhorar a questão da desbiose, mudar questões de tipos de alimento. Comecei a remodular o meu corpo. Hábitos também, fazendo coisas de artesanato, coisas que me auxiliavam a fazer uma catarse. Então, assim, procurei tirar minha atenção daquele foco de trabalho, a fazer coisas que eu gostava, que eu gosto de fazer e que me tirava daquele ponto ali. Então, assim, eu comecei a sentir melhora e comecei também a introduzir substâncias naturais, digamos assim, que são precursores da serotonina, que nosso corpo produz. Comecei a usar complexos de vitamina, é uma gama de coisas, não vem o caso eu falar aqui. Mas que eu comecei a perceber melhora. Eu tinha muita dificuldade para dormir, às vezes tinha que tomar medicamento e mesmo assim não conseguia dormir, então meu sono foi melhorando. Quem não dorme também não consegue ter esse equilíbrio no eixo cortisol, serotonina, melatonina, que é o hormônio do sono. Então bagunça todo o corpo da pessoa. Uma vez que eu comecei a fazer essa mudança, a estudar na faculdade, a dedicar mais tempo sobre isso aí, então assim, de certa forma, o estudo me ajudou a entender o processo e dentro de entender o processo bioquímico de produção de substâncias, a parte fisiológica do corpo humano, eu comecei já que eu não podia fazer uso de recaptadores da serotonina, por exemplo, eu comecei a levar o meu corpo a produzir a serotonina que estava baixa, não estava conseguindo ser produzido. Então, assim, uma gama de coisas, mas o que eu queria passar é que a compreensão, o estudo da medicina me levou e tem me levado a uma melhora. Eu passei a entender. Então, quando você entende o seu problema e você aceita, você começa a ter um bom caminho de resolução. O problema todo é quando a pessoa não aceita que ela está com um problema para ela tentar resolver. Eu entrei na aceitação, eu vi que eu não estava bem, eu precisava de ajuda e quando eu procurei a ajuda, aquela não estava dando certo, novamente eu racionalizei a questão de que eu precisava encontrar uma outra saída. E dentro dos estudos, me dediquei estudando e aquilo foi me chamando a atenção sobre essa questão de melhorar o intestino, melhorar a produção de serotonina ali no meu intestino, reequilibrar a minha microbiota intestinal para favorecer a produção da serotonina, melhorar a condição de sono, o sono equilibrado, baixa cortisol, baixa a questão de todo o desequilíbrio eletrolítico que o nosso corpo entra por causa desse desgaste. Então, assim, uma vez que eu entendi todo esse processo, a importância desde magnésio, vitaminas, triptofano, toda essa gama de coisas que dentro do nosso corpo vai havendo um desgaste por causa do tempo, da idade, e a gente precisa fazer alguma coisa para reequilibrar. Então, assim, quando eu comecei a entender o processo, eu pus em prática em mim. E graças a Deus tem dado muito certo. Então, nesse ponto é que eu queria bater a tecla, a gente descobrir e ir atrás da resolução. Então, assim, se você está passando por alguma dificuldade, não desanime. Foi o meu caso, eu passei por alguns contratempos, tentei com algumas coisas, não deu certo, mas eu encontrei a saída dentro do próprio estudo. Então, estudar não só me ajudou a trazer o conhecimento, mas me ajudou nessa porta de saída que era, ou seja, não estava dando certo com medicamentos controlados, com recaptadores serotoninérgicos, mas eu encontrei uma outra via, uma via mais natural, digamos assim, mas que foi bem resolutiva, ok? Se você está passando por isso, tente achar essa porta.
Você vai encontrar, seja de uma forma ou de outra, você vai encontrar. Eu encontrei dessa forma, fazendo atividades que me dessem prazer, fazendo artesanato, mexendo com algumas coisinhas que eu vi que tava me ajudando emocionalmente, e ao mesmo tempo eu entendi o processo fisiológico do meu corpo, entendi que eu precisava mudar algumas coisas, as mudanças não são fáceis, mas eu tenho percebido uma melhora muito grande. Quando você faz esse tipo de coisa, não é como um remédio que você toma e ele vai tendo uma ação mais imediata. É algo que é mais a médio, a longo prazo, mas que vale a pena, porque você está trazendo o seu corpo ao equilíbrio novamente. Ok, gente? Espero que tenha ajudado vocês. Peço que curta, comente, ajuda bastante a gente, ok? Um forte abraço, até o próximo.